Revelado. Meu filho achava que meu salário pertencia a ele. A surpresa do banco foi incrível. A cidade de São Paulo fumegava ao amanhecer. Carlos, um pai de família de 40 anos, atravessava as ruas cheias de gente, cada um correndo atrás dos próprios sonhos. Enquanto ele caminhava, seu coração pesava com a responsabilidade de oferecer um futuro brilhante para Lucas, seu filho de 15 anos. Lucas, tão imerso nas redes sociais, tinha a certeza de que o salário do pai era um luxo garantido. Afinal, dinheiro é para gastar, não é? Cada briga em casa, cada troca de farpas, se resumiam à obsessão do garoto por eletrônicos novos e roupas da moda, como se aquilo fosse um direito dele, e Carlos, por dentro, se despedaçava. Ele sonhava com uma promoção, algo que pudesse garantir segurança e talvez um pouco de respeito. A luta no banco era feroz. Seus colegas, bem conectados, pareciam dançar na pista dos planos, enquanto ele se sentia uma sombra. As horas extras e os sacrifícios eram invisíveis, e a cada dia suas contribuições eram menosprezadas. Mas Carlos não estava disposto a desistir. Ele se jogou de cabeça em um projeto desafiador, decidido a fazer sua voz ser ouvida. Esse é o caminho, pensava, enquanto sua mente fervilhava com as planilhas em que trabalhava. Em casa, as discussões com Lucas aumentavam. "Por que você não compra o celular que eu quero?" o garoto perguntava com desdém. Carlos suspirava, sentindo o peso da frustração. "Lucas, meu filho, o dinheiro não cai do céu. Não é fácil assim", ele exclamou, as palavras saindo num grito involuntário. O garoto, com seu olhar de desprezo, apenas rebatia. "Seja prático, pai. Todo mundo tem. Por que você não consegue oferecer isso para mim?" Era como se um abismo se abrisse entre eles, uma desconexão que ninguém sabia como reparar. Certa noite, o pai recebeu uma notificação que poderia mudar tudo, um bônus significativo. A tentação de contar para Lucas foi forte. Poderia ser a chance de mostrar ao filho que o esforço vale a pena. Mas como fazer isso sem alimentar a mentalidade de que o dinheiro vem fácil? Ele se encontrava em um dilema. "Talvez se eu guardar isso só para mim, ele aprenda o valor real do trabalho", pensou. Mas as noites em claro e a pressão começaram a cobrar seu preço. Carlos sentiu o coração disparar toda vez que lucros e perdas apareciam na tela da sua mente. Uma briga explosiva estourou durante o jantar. "Pai, você é um fracasso. Se fosse bom no que faz, já teria o dinheiro que nossa família precisa", Lucas disparou, e a ferida foi profunda. Em meio à tensão, Carlos percebeu que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no amor e no sacrifício que se faz por aqueles que amamos. Ele se questionou, como poderia mudar a vida de Lucas? A revelação do bônus poderia ser a virada que tanto esperava, mas a pergunta permanecia. Estarei ensinando ao meu filho o que realmente importa? Ele sentiu os olhos quentes de emoção. E antes que pudesse decidir, uma dúvida invadiu sua mente. E se essa história se tornasse também sobre transformação? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Após essa revelação, Carlos respirou fundo, pronto para compartilhar o bônus. O ar pesado se tornava quase concreto na sala. Ele olhou nos olhos de Lucas, com o coração acelerado, sentindo que uma nova etapa estava prestes a começar. "Lucas, eu preciso te contar algo muito importante." A tensão estava no ar, e Carlos mal podia imaginar que esse momento mudaria suas vidas para sempre. Mas uma dúvida pairava. Será que finalmente ele conseguiria fazer seu filho entender o valor do esforço? Carlos tomou fôlego, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. A frase pairava no ar como uma bomba relógio, prestes a explodir. "O que você vai dizer, pai?" A curiosidade de Lucas era palpável, mas também havia um toque de desprezo. Ele estava tão acostumado a ver o dinheiro como algo que simplesmente surgia, que a ideia de ter que trabalhar por isso parecia absurda. "É sobre meu trabalho, sobre o bônus que recebi", começou Carlos, meio hesitante. No fundo, ele esperava que a notícia mudasse o clima entre eles,
que talvez trouxesse um pouco de respeito ou, pelo menos, entendimento. Mas a expressão de Lucas não mudava. Ele apenas revirou os olhos, desinteressado. Um bônus? E daí? O que isso muda, pai? Lucas respondeu, seguindo seu tom desdenhoso. O coração de Carlos aperta. O que ele precisava era que seu filho visse o que realmente importava, que entendesse que o dinheiro não era tudo. Não é só o bônus que importa, é o trabalho duro, os sacrifícios que fiz durante todo esse tempo. Eu lutei para conseguir isso, Lucas. Cada hora extra, cada dia longe da família, tudo, para dar um futuro melhor para você. Carlos disse, a voz embargada. Lucas, no entanto, parecia não se importar. Mas isso é só falar, né? Você diz isso sempre. O que eu quero mesmo é ter o celular novo, ter as mesmas coisas que meus amigos têm. A raiva subia e Carlos sabia que precisava mudar a abordagem. Lucas, você precisa entender que nem tudo vem fácil na vida. O que você vê como ganho rápido, muitas vezes é construído com suor e dedicação. Carlos tentou, seu olhar fixo no filho, buscando alguma conexão. Suor e dedicação, só você fala isso. Olha ao redor. Se todo mundo tem, por que somos diferentes? Retrucou Lucas, claramente frustrado. Carlos sentiu a indignação queimar. Ele não queria que seu filho se transformasse em alguém que desprezasse o valor do esforço. Talvez o que seja mais importante não seja ter as coisas, mas saber conquistá-las, ele refletiu, quase sem perceber que estava falando consigo mesmo. A sala ficou em silêncio por um momento e, nesse intervalo, Carlos decidiu que precisaria tomar uma atitude, não só a fala. Eu quero que você venha comigo ao banco amanhã, sugeriu ele de repente, uma ideia se formando em sua cabeça. Vamos ver de perto como é o trabalho, e talvez eu possa te mostrar que a vida não é só sobre ter coisas, mas sobre como conquistá-las. Lucas cruzou os braços, relutante. Por que eu faria isso? Não vejo por que ir com você. Não quero um trabalho chato, pai. Carlos respirou fundo, tentando suavizar o tom. Não é sobre querer um trabalho, mas sobre entender de onde vêm as coisas que você deseja. Você pode me ajudar a organizar algumas atividades e ver na prática o que eu faço, ele argumentou. Lucas hesitou, ainda resistente, mas a ideia de ter um dia fora da rotina o intrigava. E você vai comprar o celular se eu for? Ele perguntou, na esperança de encontrar um buraco na argumentação do pai. A responsabilidade de Carlos se abria diante dele, entre a necessidade de ensinar valores e a tentação de ceder. Ele sabia que tinha que ficar firme. Vou te mostrar as dificuldades que enfrento todos os dias. Se você vir tudo isso, talvez entenda melhor o que vale a pena realmente. O olhar de Lucas se transformou levemente. Era uma chance de assistir ao pai em ação, mas ainda havia um grande caminho a percorrer. O silêncio entre eles era pesado, mas Carlos sentiu uma pequena fogueira de esperança se acender. Se você quiser, falou, buscando a conexão que tanto desejava, podemos tornar isso uma nova tradição. Ir juntos e entender não só o trabalho, mas como podemos construir juntos o nosso futuro. A oferta estava feita, um convite a um novo entendimento. Era a primeira vez que Carlos via uma luz no fim do túnel da relação deles, mas a pergunta ainda pairava no ar. Lucas aceitaria o desafio e juntos poderiam mudar essa relação? Agora tudo dependia da resposta do filho. Carlos olhou para Lucas, que ainda parecia ponderar a proposta. O silêncio entre eles era carregado de expectativa, como um fio prestes a se romper. Quase conseguia ouvir os pensamentos do filho. O que eu ganho com isso? Provavelmente se perguntava. Lucas, Carlos começou, tentando preencher a lacuna. Eu só quero que você veja a realidade da vida, que compreenda que tudo tem um custo, que não é apenas sobre ter, mas sobre ser. As palavras saíam como um sussurro, misturando necessidade e preocupação. Finalmente, Lucas deu um leve suspiro, como se tivesse decidido ceder. Ok, eu vou, disse, relutante, mas havia um lampejo de curiosidade em seus olhos. Aquilo parecia o suficiente para Carlos. Ele sentiu uma onda de alívio e esperança, um passo à frente para melhorar a relação.
Na manhã seguinte, o caminho até o banco era silencioso, mas intenso. Carlos desviava o olhar da estrada para Lucas, tentando decifrar sua expressão. O jovem parecia absorto em seus próprios pensamentos, como se estivesse se preparando para algo grande. Carlos sentia adrenalina, uma mistura de nervosismo e expectativa. Pai, o que exatamente eu vou fazer no banco? Lucas questionou, quebrando o silêncio. Você vai me ajudar com a organização e talvez enxergue como as coisas funcionam lá dentro. Carlos respondeu, mantendo o tom encorajador. Ele imaginava que, ao ver seu dia a dia, Lucas poderia começar a entender a importância do esforço e do trabalho. Quando chegaram, o ambiente era frenético. O fluxo de pessoas que entravam e saíam, o barulho dos computadores, as vozes dos atendentes, tudo isso criava uma atmosfera vibrante, quase elétrica. Lucas olhou ao redor, os olhos arregalados pela agitação que o cercava. Carlos se sentiu um pouco mais animado. Quem sabe aquele cenário chamaria a atenção do filho. Vamos começar então. Carlos se dirigiu ao setor onde costumava trabalhar. Ele apresentou Lucas a alguns colegas, explicando o que cada um fazia. Para surpresa de Carlos, Lucas começou a se envolver nas conversas, embora ainda mantivesse um ar de desconfiança. Após alguns minutos, Carlos o levou à sua mesa, onde os números e gráficos habitavam a tela do computador. Aqui é onde a magia acontece. Cada número representa uma decisão, um esforço. Meu trabalho é entender o que está acontecendo e ajudar as pessoas a tomar decisões inteligentes. As palavras de Carlos pareciam ecoar, mas Lucas permanecia em uma expressão neutra, sem se render à empolgação do pai. Ele observava atentamente, mas algo ainda parecia distante. O que isso tem a ver com eu ter um celular novo, pai? Provocou o jovem, quase desafiador. E ali, Carlos ficou sem palavras por um momento. Sabia que precisava responder de forma clara. Isso tudo se relaciona ao seu sonho, Lucas. O celular custa dinheiro, e esse dinheiro vem de escolhas. Se você souber o quanto o trabalho exige, você entenderá a importância de valorizá-lo. O olhar de Lucas se suavizou um pouco. Então, é por isso que você trabalha tanto? Ele perguntou, sua curiosidade se aflorando. Exatamente, Carlos respondeu, finalmente vendo um pequeno sinal de conexão. Por algumas horas, eles se perderam entre gráficos e histórias de desafios e conquistas. Lucas começou a fazer perguntas, mais sobre o trabalho do pai e menos sobre dinheiro. A cada dúvida, Carlos sentia a esperança crescer em seu coração. Talvez houvesse uma luz no fim do túnel. Ao final do dia, enquanto saíam do banco, Lucas, com um brilho novo nos olhos, disse: Pai, isso não foi tão chato assim. Carlos sorriu, sentindo o peso do dia se dissipar. Foi só o começo. Vamos construir algo juntos. Mas ao olhar para Lucas, ele percebeu que ainda havia uma dúvida pairando no ar. E o celular, pai? Carlos respirou fundo, entendendo que a jornada estava apenas começando. Vamos falar sobre isso mais tarde. E ao mesmo tempo que a ligação entre eles começava a se fortalecer, uma pergunta inquietante aguçava a mente de Carlos. O que mais ele precisaria fazer para que cada passo juntos se tornasse um aprendizado transformador? O dia seguinte trouxe uma leveza diferente, como se o sol tivesse surgido mais radiante após a explosão de emoções no banco. Carlos esperou que a experiência tivesse ativado algo profundo em Lucas, mas também sabia que a jornada estava apenas começando. Um café da manhã apressado e já estavam de saída. Lucas parecia mais animado, com um pequeno sorriso nos lábios. Pai, que tal se a gente voltasse ao banco hoje? Lucas perguntou, quebrando o silêncio confortável do carro. Carlos virou a cabeça rapidamente, surpreso com a iniciativa do filho. Sério? Você tá mesmo a fim de voltar? Eu quero entender mais sobre como as coisas funcionam, e talvez possa ajudar mais. Ele tinha um brilho nos lábios, uma nova centelha de curiosidade. Carlos não podia acreditar. Então tá, vamos juntos. Mas quero que você faça perguntas. Não deixe nada passar batido. Chegando ao banco, o clima era o mesmo, mas Lucas parecia diferente. Ele andava com mais confiança, observando tudo com atenção. Assim que entraram, a velocidade da rotina dos funcionários e os atendentes conversando o deixaram intrigado. Ele começou a fazer perguntas em voz alta, sem medo, e Carlos se maravilhava com a transformação do filho.
Como você sabe se aquele cliente está certo em investir nesse produto, pai? Lucas indagou, apontando para uma tela cheia de gráficos. Ótima pergunta, Lucas. Cada situação exige uma análise cuidadosa. É como uma partida de xadrez. A gente precisa pensar algumas jogadas à frente, Carlos explicou, vendo a expressão do filho se iluminar com a comparação. Enquanto Carlos falava sobre estratégias de investimento, Lucas o escutava atentamente. E ele notou o quanto aquele momento estava se desenrolando de forma diferente. O filho não estava mais apenas ouvindo. Ele realmente queria aprender. A empatia e o respeito começaram a se estabelecer entre eles. Num dos cantos da sala, um colega de Carlos, o Sr. Silva, se aproximou. Oi, Carlos, e esse seu filho aqui? O que ele está fazendo por aqui? Lucas, com um sorriso no rosto, se apresentou. Oi, sou o Lucas. Estou aprendendo sobre o trabalho do meu pai. O Sr. Silva se iluminou ao ouvir isso. Isso é ótimo, garoto. Você está no lugar certo para aprender. No mundo dos bancos, você encontra pessoas e histórias incríveis. Carlos observou enquanto o agradecimento brotava nas palavras e sorrisos de Lucas. O pai jamais tinha sentido tanta alegria em ver o filho interessado nas histórias e nas experiências reais que um banco poderia oferecer. Eram mais do que números. Eram vidas, sonhos, batalhas e superações. Após algumas horas intensas de aprendizado, Lucas perguntou: Pai, como você decidiu trabalhar aqui? O que você faz quando não está em casa? A pergunta pegou Carlos de surpresa. Ele hesitou um pouco, refletindo sobre sua jornada. Olha, foi uma escolha difícil no começo. Trabalhei muito, fiz sacrifícios por anos, mas aprendi que o que realmente importa é o impacto que você faz na vida das pessoas. Lucas analisou a resposta do pai, pensativo. Ele percebeu que o trabalho de Carlos não era apenas dinheiro, mas uma forma de contribuir para algo maior. No caminho de volta, já mais à vontade no carro, Lucas virou-se para o pai e disse: Você não só trabalha para comprar as coisas, você ajuda as pessoas a conquistar o que sonham. As palavras tocaram Carlos profundamente. Ele respirou fundo, cheio de gratidão que, finalmente, o diálogo entre eles estava fluindo como um rio tranquilo. Mas, enquanto Lucas falava, Carlos percebeu algo importante que ainda não havia revelado. Lucas, tem uma coisa que eu preciso te contar sobre o meu trabalho e um projeto especial, ele começou, hesitante. O olhar curioso de Lucas fez seu coração acelerar. Carlos sabia que aquela verdade mudaria tudo. Ele só não sabia se estava preparado para compartilhar. Carlos respirou fundo, tentando reunir coragem para revelar o que pesava em seu coração. Ele sabia que seria um desafio, mas estava determinado a ser honesto com Lucas. Esse projeto, Lucas, é um plano que envolve um grande empréstimo. É uma oportunidade que pode mudar muitas vidas, mas também pode causar consequências difíceis. Os olhos de Lucas brilharam com a ideia de um projeto tão significativo. O que você vai fazer, pai? Vou ajudar uma comunidade, Lucas. Aqueles que precisam de um empurrãozinho para começar de novo após problemas financeiros. Eu quero que eles possam sonhar e realizar seus desejos. Mas para isso, eu preciso garantir que tudo seja feito da forma certa. Lucas escutava atentamente, como se cada palavra de Carlos fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele estava montando. E por que isso é tão difícil, pai? Carlos hesitou novamente. Ele sabia que a resposta para essa pergunta poderia ser pesada. Por que, Lucas? Algumas pessoas não conseguem ver o valor da esperança em meio ao desespero. Elas têm medo, e isso pode impedir que aceitem a ajuda. O silêncio no carro aumentou enquanto Lucas pensava no que seu pai havia dito. Você acha que eu posso ajudar também? Perguntou ele, com um brilho de determinação nos olhos. Carlos sorriu, tocado pela confiança do filho. Claro que pode. Você pode ser a ideia que vai inspirar outras pessoas a acreditar. Podemos fazer workshops, ajudar a mostrar o que é possível. Uau! Vamos fazer isso juntos, então. Lucas exclamou, um sorriso largo passando por seu rosto. A animação dele era contagiante, despertando em Carlos um sentimento de esperança que ele não sentia há tempos. Mas a realidade ainda pesava sobre os ombros de Carlos. A pressão para conseguir o empréstimo era enorme. Ele se lembrava das noites em claro, das conversas com colegas, todos os riscos que estavam envolvidos. E, no fundo, havia um medo genuíno de fracassar. Ele não queria decepcionar Lucas, não agora que eles estavam mais próximos do que nunca. Enquanto dirigia, Carlos teve a sensação de que os papéis estavam mudando.
Eles não eram mais apenas pai e filho, estavam se tornando parceiros nessa jornada. Lucas, a gente pode até dar um nome para o nosso projeto. Que tal Esperança em Ação? Lucas riu, o brilho nas suas pupilas fazendo o coração de Carlos se encher de alegria. Sim, pai, vamos usar a força do nosso nome. Essa ideia trouxe uma luz diferente ao dia, mas enquanto celebravam sua nova missão, Carlos também sabia que existia um fator desconhecido em seu caminho. Um caso no banco, um empréstimo que havia dado errado no passado, voltava a assombrá-lo. Ele precisava da aprovação do seu chefe, que não seria fácil de conseguir. As vozes de advertência em sua cabeça não se calavam. Pai, Lucas interrompeu seus pensamentos, você acha que podemos mesmo fazer a diferença? Carlos parou para pensar. Poder fazer a diferença para pessoas na mesma situação que ele um dia esteve era, sem dúvida, um desses raros momentos de clareza. Acredito que sim, filho. A diferença começa quando a gente acredita, e nós estamos apenas no começo. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Lucas mordeu o lábio, parecendo compreender a profundidade do que estavam lidando. E você vai contar para sua equipe da sua ideia? Lembrando-se de sua hesitação em compartilhar a verdade do projeto, Carlos respondeu, sim, eu irei, amanhã mesmo. Você vai comigo? Os olhos de Lucas brilhavam. Claro que sim, quero vê-lo brilhar e fazer tudo dar certo. O carro parou em frente à casa, mas a conversa ainda ecoava na mente de Carlos. Ele sabia que, independentemente do resultado, o que eles estavam construindo juntos era muito mais importante do que qualquer projeto no banco. Enquanto entravam em casa, uma nova energia os envolvia. Mas na medida em que Carlos falava sobre seus planos, a lembrança daquela sombra, do passado que poderia voltar a assombrá-lo, pairava sobre ele. E se algo der errado, Lucas? O que faremos então? Lucas olhou para o pai, cheio de determinação. A gente vai encontrar um jeito, pai. Sempre achamos um jeito. E com isso a luz que vinha dele tornou-se uma promessa, incerta, mas fervorosa. Carlos saiu com um misto de esperança e dúvida, sabendo que a resposta dos próximos dias poderia mudar suas vidas para sempre. A jornada deles estava apenas começando e ele já podia sentir que algo grandioso estava por vir. Carlos acordou mais cedo do que o habitual, a ansiedade pulsando em seu peito. O sol ainda estava tímido, apenas começando a pintar o céu de um amarelo suave. Ele se espreguiçou, tentando expulsar a sensação de pressão, mas quanto mais pensava, mais sentia o peso do dia à frente. Hoje era dia de contar ao seu chefe sobre o projeto. Era também o dia em que sua vida poderia mudar radicalmente. Sentou-se à mesa do café, observando Lucas devorar a torrada com geleia. O garoto estava radiante, cheio de energia e ideias. Pai, você se lembrou do que tínhamos planejado? As oficinas para mostrar ao pessoal como é possível? Claro, meu campeão, respondeu Carlos, forçando um sorriso. A empolgação do filho era contagiante, mas a preocupação ainda o cercava. Vamos fazer eles acreditarem que é possível, Lucas exclamou, os olhos brilhando como estrelas. Carlos tomou um gole de café e decidiu que era hora de colocar de lado o medo. Ele respirou fundo. Nós vamos. Esse é o nosso momento de mostrar que temos a força para ajudar as pessoas. Após o café da manhã, foram juntos até o banco. A atmosfera era carregada de expectativa e um pouco de nervosismo. Carlos sabia que a aprovação do empréstimo não dependia apenas de sua dedicação, mas também de como sua proposta seria recebida. Ao entrar na sala do chefe, uma brisa fresca o envolveu. Carlos cumprimentou os colegas, tentando esconder a tremedeira nas mãos. Lucas, ao seu lado, exibia um sorriso encorajador. Bom dia, Carlos, disse Williams, o chefe, levantando os olhos por cima dos óculos. Vejo que trouxe seu assistente hoje. Bom dia, chefe. Eu tenho algo importante para discutir, Carlos começou, recebendo uma confirmação da cabeça de Lucas. Estou aqui para apresentar um projeto que pode ajudar as pessoas a recomeçarem. Durante os minutos que se seguiram, Carlos expôs sua ideia. Utilizou cada palavra cuidadosamente, moldando a narrativa da proposta com todas as experiências que o motivaram. Ao olhar para Lucas, viu que o garoto assobiava de excitação, como se sonhasse junto com ele. Mas quando terminou, o silêncio dominou a sala. Williams franziu a testa, e a coisa não parecia boa.
Carlos, você sabe que sempre acreditei em você. Mas essa ideia, ela envolve riscos. Eu sei, chefe, mas os riscos são necessários, até para criar esperança. Lucas interveio, sem hesitar. Do alto de seus 13 anos, ele estava tão determinado que causou um impacto. Menino, suas palavras são sábias, disse Williams, mas a expressão em seu rosto ainda era crítica. Carlos percebeu que para seu chefe, ganhos e perdas eram muito mais do que apenas números, e isso o desanimou. Com os olhos fixos em Williams, Carlos tentou persuadi-lo mais uma vez. Essa comunidade precisa de ajuda, e a verdade é que o que estamos pedindo é uma chance de transformação. Se não tentarmos, nunca saberemos o que poderíamos alcançar. Quando Carlos acabou, o silêncio era palpável de novo. A tensão cresceu, mas ele não podia desistir. Foi então que um toque familiar ao fundo chamou sua atenção. Era a mensagem do telefone de Lucas. Ele olhou para o filho e viu a firmeza em seu olhar. Pai, me deixa falar? Lucas se adiantou, e com isso, o foco da reunião mudou. Todos nós sabemos que um dia a gente precisa levantar a voz por quem não pode. Então, por que não começamos agora? A determinação na voz do filho encheu Carlos de esperança. Ele percebeu que não estavam apenas lutando por um projeto, mas por uma visão. O silêncio agora era diferente. Todas as expectativas eram poderosas. Vocês me surpreenderam, disse Williams, finalmente olhando para Carlos e depois para Lucas. Um projeto deste tipo precisa de um planejamento adequado. Vamos com calma e vamos discutir a fundo. Aqueles segundos pareceram durar uma eternidade, mas a frase dele criava possibilidades. Um pequeno sorriso começou a se formar. Mas depois Carlos lembrou do que poderia dar errado. Tinha uma sombra pairando sobre a decisão de Williams e seu coração não parava de acelerar. Será que a verdade do passado o atormentaria ainda? Com atenção na sala, Carlos fixou o olhar em Lucas, que agora estava ofegante e ansioso. Pai, e se eles não autorizarem? Carlos respirou fundo mais uma vez, pois a resposta não era simples. Então teremos que lutar por isso, filho. Lutar é parte do caminho. E assim, com a esperança e a incerteza dançando uma dança estranha, o futuro estava mais na linha do que nunca. O que aconteceria com eles agora? O próximo passo determinaria tudo. Carlos saiu da sala do chefe com o coração a mil. A conversa teve seus altos e baixos, mas a sensação de que eles estavam mais próximos do que nunca daquele sonho acendeu uma chama dentro dele. Lucas, ao lado, exibia uma animação contagiante, como se já estivesse criando um mundo novo, onde suas ideias poderiam florescer. Pai, você viu a cara do Williams? Ele gostou. Ele só precisa de um pouco mais de tempo para pensar, Lucas comentou, pulando nas escadas do banco. Cada passo do garoto parecia ecoar uma nova possibilidade. Carlos sorriu, mas havia uma semente de dúvida enraizada em sua mente. O que realmente esperava? O que aconteceria se a resposta fosse negativa? Não podia ser um líder do provedor que não consegue sustentar seus próprios sonhos, ou os do filho. Ele apertou a mão de Lucas, numa tentativa de transmitir segurança, mesmo não se sentindo seguro. Naquele dia, após a reunião, Carlos decidiu pegar um caminho diferente para casa. Precisava de um tempo para clarear a mente. Enquanto caminhava, a cidade pulsava ao seu redor, com pessoas indo e vindo. A vida estava em movimento, e isso o fez sentir-se desconectado, como se estivesse fora daquela dança. Lembranças começaram a ressurgir. Dias difíceis, lutas que pareciam intermináveis, as noites sem dormir nos primeiros meses após a demissão. Sentia-se nostálgico e um pouco triste, mas também houve uma onda de determinação. Não podia permitir que aqueles sentimentos absorvessem sua esperança. O projeto era mais do que um empréstimo, era uma chance de mudar não só a vida deles, mas de muitos. Ele chegou em casa e encontrou Lucas ajudando a mãe a arrumar a mesa. O cheiro do jantar embalava o ambiente. Viviam em meio a um lar cheio de amor, e isso lhe deu um impulso. Para eles, cada dia era uma nova oportunidade. Pai, você se lembrou do que falamos sobre as oficinas? Lucas interrompeu seus pensamentos. Eu já até fiz um esboço do que podemos apresentar. Carlos olhou para o papel na mão do filho. Ali estava a essência da esperança, um sonho compartilhado que se tornava palpável.
Ele se sentou à mesa e começou a analisar as ideias de Lucas, ouvindo atentamente cada detalhe e percebendo a paixão que brotava em suas palavras. Você acha que vão gostar? Lançou com ansiedade estampada no rosto. Com certeza, meu filho, vai ser incrível, mas precisamos de um plano mais sólido, sim? Carlos encorajou, imaginando-se preparando tudo para o momento em que apresentariam juntos. E naquela noite o diálogo não parou. Pai e filho trocaram ideias até a mesa estar repleta de inspirações. Riram, discutiram e sonharam juntos. Era assim que eles enfrentavam os desafios, unindo forças, uma ideia de cada vez. Mas enquanto mais ideias surgiam, Carlos ainda sentia um peso que não conseguia quitar. O que viria na próxima reunião? As perguntas na sua cabeça pareciam ecoar. Com um projeto tão grande, qual seria a reação dos colegas e da comunidade? E se o chefe mudasse de ideia? Naquela hora tranquila da noite, enquanto Lucas se preparava para dormir, Carlos sentou-se por alguns momentos, olhando a tela do computador, refletindo sobre os planos que construíra. Aquelas horas de trabalho valiam toda a dor e incerteza. Ao enviar um último e-mail a Williams, sem saber se era cedo ou tarde demais, engoliu um misto de ansiedade e esperançosa expectativa. Quando a luz se apagou, Carlos sentiu que finalmente poderia respirar. Mas justo quando a tranquilidade começava a envolvê-lo, seu celular vibrou na mesa. O coração disparou. Instantaneamente um pensamento passou. O que será que agora? O nome de Williams aparecia na tela, e a incerteza tomou conta de tudo. O que ele teria a dizer agora? A verdade estava prestes a vir à tona. Carlos demorou a atender. Aquela vibração parecia um tambor batendo forte em seu coração. Ele respirou fundo, tentando encontrar coragem. Por fim, deslizou o dedo pela tela e atendeu. Alô? A voz de William soou do outro lado, clara e direta. Carlos, temos que conversar. É importante. A inquietação aumentou. O que poderia ser tão importante a ponto de receber aquela ligação àquela hora? Claro, Williams. Sobre o projeto? A esperança fez-se presente, mas escondida sobre camadas de apreensão. Sim, eu fiquei realmente impressionado com tudo que você e o Lucas apresentaram. Porém, preciso que tenhamos uma reunião a mais para esclarecer algumas coisas antes de eu tomar uma decisão final. Carlos sentiu um misto de alívio e tensão. Por um lado, não era uma resposta negativa. Mas por outro, a nova reunião significava que a batalha ainda está longe de acabar. Entendo. Quando podemos nos reunir? Vou propor um horário amanhã. O que você acha de 10 horas? Williams dissera, e Carlos confirmou, tentando controlar a ansiedade que pulsava em seu peito. Perfeito, obrigado. Desligou o telefone e ficou em silêncio por um instante. A luz da tela ainda iluminava seu rosto, mas a realidade logo se impôs. Ainda havia muito trabalho pela frente. Precisava se preparar, e não só profissionalmente. Tinha que estar emocionalmente pronto para o que fosse que viesse. Ele se levantou e foi até o quarto de Lucas, que dormia tranquilamente. O rosto do garotinho estava sereno, como se estivesse mergulhado em sonhos coloridos. A suavidade daquele momento aqueceu o coração de Carlos. Ele não podia deixar que suas inseguranças afetassem a felicidade do filho. Precisava ser forte, mesmo diante do que estava por vir. Na manhã seguinte, a cidade acordou vibrante, como se estivesse torcendo por ele. Carlos vestiu-se rápido, mas não sem antes dar uma última olhada em Lucas, que ainda estava sob as cobertas. A mistura de sentimentos o acompanhou até o escritório. Durante o caminho, mentalizou cada palavra que poderia usar. Queria convencer Williams, mas também desejava mostrar que o projeto era uma extensão de seu amor por Lucas e pela comunidade. Estava determinado a tornar aquele sonho em realidade, não apenas para si, mas também para aquelas pessoas que contavam com ele. Quando chegou à sala de reuniões, o clima estava tenso. Ele trocou olhares com os colegas, mas todos pareciam absortos em seus próprios pensamentos. Carlos sentou-se e tentou focar. Williams entrou, logo seguindo-se uma apresentação do projeto. Cada slide parecia borrar a imagem em sua mente, e as palavras de sua equipe ecoavam, mas seu coração estava a mil. Ele percebeu que a sala estava repleta de expectativas. Todos esperavam algo grande, e ele decidiu que não podia decepcioná-los. Precisava ser a força que seu filho via nele.
Então, quando a oportunidade surgiu, fez sua apresentação de forma apaixonada, explicando cada detalhe, cada sonho que aquela ideia trazia. No entanto, havia uma tensão detectável no ar, e Carlos tentou não se deixar abalar. Williams olhava para ele, mas não era possível decifrar seus pensamentos. Depois de um longo silêncio, ele finalmente se manifestou. Isso é realmente ousado, Carlos. Mas você está disposto a correr o risco? A pergunta pairou, e por um segundo, Carlos travou. Se aceitasse o desafio, poderia mudar suas vidas. Mas e as consequências? Como isso afetaria Lucas? Naquele momento, quando ele estava prestes a responder, a porta se abriu de repente, revelando uma figura familiar. Era Vera, a mulher que trabalhava na área de finanças do banco, com um envelope em mãos. Ela parecia nervosa, e devido à expressão em seu rosto, Carlos sentiu que algo muito maior estava prestes a acontecer. Como uma maré, a adrenalina subiu, e a sala ficou em silêncio novamente. O que será que Vera tinha a dizer? A verdade dela poderia virar tudo de cabeça para baixo. A tensão na sala tornou-se palpável. Carlos sentiu seu coração acelerar ainda mais, enquanto todos os olhares se voltavam para Vera, que parou e respirou fundo antes de falar. O envelope em suas mãos parecia pesar 1 tonelada, e ele se perguntou se aquilo era um bom ou um mau sinal. Desculpe interromper, mas isso é urgente, começou Vera, sua voz trêmula. Recebemos uma notificação do banco sobre uma questão envolvendo os aportes financeiros do projeto. Aparentemente, há um erro que precisa ser corrigido imediatamente. O semblante de Williams endureceu. Um erro? Que tipo de erro? Ele indagou, a desconfiança evidente. Um desvio nos valores que foram apresentados, e isso pode impactar diretamente a viabilidade do que Carlos e a equipe propuseram. Vera olhou diretamente nos olhos de Carlos, seu olhar carregado de uma mistura de preocupação e compaixão. O banco irá investigar, e enquanto isso, o futuro do projeto está em jogo. As palavras dela ecoaram na mente de Carlos como um eco distante. Um erro? Pior ainda, qual seria o valor daquilo? Ele sentiu um nó se formar no estômago. Incapaz de controlar sua expressão, olhou para Lucas, que estava em sua mente, o rapaz que sonhava em ver esse projeto de pé. Então, o que exatamente precisamos fazer? Carlos questionou, tentando sofar a incerteza que se instalava. Seu foco era o futuro do filho e a comunidade que esperava por mudanças. Precisamos de todas as evidências financeiras, todos os números detalhados e de forma imediata. Isso pode ser um processo longo e complicado, Vera respondeu, ainda segurando o envelope como se ele fosse uma relíquia sagrada. Uma onda de desespero atravessou Carlos. O que aquilo significava para Lucas e para sua credibilidade? Ele havia confiado no projeto, na equipe, e agora tudo parecia ruir diante de seus olhos. Carlos, eu entendo que isso é um enorme obstáculo, Williams disse, sua voz agora mais suave. Mas precisamos enfrentar isso de cabeça erguida. Você acredita no seu projeto, certo? Acredite em nós também. Carlos respirou fundo, ponderando sobre a situação. Ele sempre acreditou que desafios eram para serem superados, mas às vezes as dificuldades pareciam insuperáveis. Certo, disse entre dentes, focando na determinação que sabia que ainda existia dentro de si. Vamos investigar. Precisamos encontrar a origem desse erro e corrigi-lo. Vera assentiu, oferecendo um pequeno sorriso de encorajamento, que funcionava como um alicerce para sua confiança. Eles fariam o que tinha que ser feito. É um bom começo, mas será necessário um planejamento cuidadoso. Daqui a pouco já será a hora do almoço. Que tal começarmos a trabalhar juntos agora? William sugeriu, olhares de determinação circulando pela sala. Carlos sentiu que a energia mudou. Uma sensação de união parecia envolver todos ali. Era hora de lutar, era hora de agir. Ele sorriu, reacendendo a esperança. Aquela poderia ser a virada que tanto desejava. Nesse momento de fervor, a porta da sala se abriu novamente e um novo personagem fez sua aparição. Era Joaquim, um ex-colega de Carlos, com um olhar ansioso e um celular na mão. Desculpem interromper, mas vocês precisam ver isso. É urgente. Carlos trocou olhares significativos com William e Vera. O que mais poderia acontecer agora? A situação já estava tensa, mas o que Joaquim tinha para revelar poderia ser a peça final do quebra-cabeça, ou um novo golpe. O que será agora? Carlos pensou, o coração palpitando com a mistura de expectativa e medo. Joaquim entrou na sala, a expressão preocupada.
Acabou de chegar uma notificação da matriz e eles estão alertando sobre uma irregularidade na operação do nosso setor. Eles querem que tudo seja auditado imediatamente. Carlos sentiu o chão desabar sob seus pés. A atmosfera que havia começado a se estabilizar se tornava caótica novamente. Isso vai atrasar o projeto, ele pensou, a ansiedade crescendo dentro dele. Carlos, calma. Vamos aproveitar essa situação a nosso favor. Precisamos mostrar que, apesar das dificuldades, estamos prontos para resolver tudo. William disse, tentando manter todos focados. Seu tom de voz era firme, quase confortante. Carlos respirou fundo. Ele não podia deixar que o medo o dominasse. Certo, vamos nos engajar nisso. Mapearemos todos os dados que temos para nos prepararmos para a auditoria, ele afirmou, sentindo que a determinação voltava a pulsar em seu peito. O trabalho começou a fluir. Carlos e sua equipe se uniram para reunir todos os documentos necessários, organizando as informações financeiras com agilidade. As horas se passaram como um turbilhão. Lucas, embora longe, estava sempre em seu pensamento. Eu faço isso por você, meu filho, por seu futuro e pelo futuro de tantos outros, ele se repetia internamente. Após um intenso trabalho de equipe, Carlos finalmente se sentou ao lado de Williams e Vera para fazer uma revisão da documentação. A atmosfera era de concentração, mas havia uma pontinha de esperança no ar. Eles olhavam para os gráficos e relatórios, tentando compreender como poderiam reverter a situação. Temos que apresentar tudo de forma clara. Precisamos explicar aos superiores que estamos no controle e que esse projeto é essencial para a comunidade. William disse, seu tom gravemente sério. No fim das contas, tudo isso se resume a crer no que fazemos. Acreditar que podemos, juntos, fazer a diferença. É não só um projeto, é uma promessa que fizemos aos nossos filhos e à comunidade. Carlos respondeu, sentindo que cada palavra que saía de sua boca aumentava a chama da determinação. Finalmente, o dia da auditoria chegou. Carlos se sentia em um campo de batalha, mas estava pronto. Lucas enviou uma mensagem cheia de encorajamento. Vai dar tudo certo, pai. Você é incrível. Aquilo fez seu coração se encher de um orgulho profundo. A reunião foi tensa. Auditores analisaram cada página dos documentos. Olhos sérios avaliavam cada detalhe. Carlos percebeu a importância do momento, não apenas para seu projeto, mas para a relação que estava formando com Lucas e com a comunidade. Depois de algumas horas de perguntas e respostas, a auditora-chefe fez uma pausa, olhou para Carlos e disse: Estamos satisfeitos com as respostas e a clareza das informações. Acreditamos que este projeto pode ser benéfico, mas iremos acompanhá-los de perto. O peso que estava sobre os ombros de Carlos se dissipou como um fardo que finalmente é retirado. Agradeceu, ouvindo o próprio coração pulsar de alívio. Uma nova etapa se abria diante dele, cheia de possibilidades. Na volta para casa, enquanto dirigia, ele refletia sobre tudo o que aconteceu. A relação com Lucas havia mudado de forma radical, as conversas se tornaram mais profundas e respeitosas, e o garoto compreendia melhor o valor de cada esforço e sacrifício. A confiança entre pai e filho floresceu. Quando chegou em casa, Lucas o aguardava, ansioso. E aí, pai, como foi? Carlos sorriu, um sorriso largo e verdadeiro. Foi difícil, mas conseguimos. Estamos um passo mais perto de realizar nosso sonho. O brilho nos olhos de Lucas confirmava que ele estava começando a entender. Isso é incrível! Eu sabia que vocês conseguiriam. Vamos mostrar a todos o que conseguimos juntos. Carlos o abraçou, sentindo a gratidão e a felicidade pulsarem dentro dele. Sim, juntos. E o que é mais importante, agora sabemos que podemos fazer a diferença. Não apenas por nós, mas por todos ao nosso redor. E juntos, eles se perderam em sonhos, ideias e planos sobre o projeto Esperança em Ação. O futuro parecia mais radiante e cheio de promessas. Agora, mais do que nunca, Carlos sabia que cada passo ao lado de Lucas os tornava mais fortes, abrindo novos caminhos e um potencial imenso. E você, está pronto para fazer a diferença na sua vida e na vida de outros? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder histórias exclusivas e emocionais que podem transformar sua visão. Deixe um like agora para ajudar no algoritmo.
Comente suas reações e teorias sobre o final desta jornada com Carlos e Lucas. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também sonham em mudar o mundo. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos fazer a diferença.